Hi, students from Centro Educacional Edificar School. Então, alunos, na aula de hoje nós vamos fazer a correção do dever de casa da aula passada e também daremos início à unidade 4. Peguem o livro de vocês e vamos começar a aula. Abram o livro de inglês na página 18. Daremos início à aula fazendo a correção do exercício para casa. Nos slides eu coloquei para vocês as respostas, mas durante a aula eu vou ler as questões também. Acompanhem comigo pelo livro. Primeira questão. Responda às perguntas. A. Quando Liz responde a pergunta de Steve, ela usa uma palavra que indica que ela continue sem emprego, ou seja, que sua situação não mudou. Que palavra é essa? Resposta: yet. B. Quando Steve dá uma sugestão, a resposta de Liz indica que ela antecipou a ação que ele sugere. Qual palavra passa essa impressão? Already. Segunda questão. According to the text, it's correct to say that. De acordo com o texto, é correto dizer que? Alternativa E. Steve and Liz are talking about something very difficult to find. Steve e Liz estão falando sobre algo muito difícil de encontrar. Terceira questão. Translate. Ele nunca teve um emprego. É a alternativa A, para he never had a job. Alternativa B, they've already found someone. Tradução, eles já encontraram alguém. Alternativa C, I've always worked. Tradução, eu sempre trabalhei. D, she hasn't found anything so far. Ela não achou nada até agora. E, I've really looked for it. Tradução, eu tenho procurado muito por isso. F, they've already found someone. Eles já encontraram alguém. A alternativa B e a alternativa F correspondem à mesma tradução. No caso, foi uma repetição do livro. Próxima questão. Questão número 4. According to each action from the text, write Steve or Liz. De acordo com cada ação do texto, escreva Steve ou Liz. A. Wants a job. Liz wants a job. Quem queria o emprego era a Liz, então vocês vão colocar o nome dela. B. Has visited the job center. Quem no texto havia visitado o centro de trabalho? Exatamente, Liz. C. Steve has just seen an ad. E D. Liz phoned Van. Agora vamos para o exercício de gramática. Grammar Exercise. Abram o livro, ou melhor, virem a página. Já estão na página 20? Então vamos começar. Let's exercise. Primeira questão. Supply the adverbs always, ever, just or yet. Nessa questão vocês iriam complementar com os advérbios que mais caberiam naquela alternativa, naquela questão. A. You have always worked correctly. B. Have you ever traveled by plane? C. I have just seen your boyfriend
He arrived by car. D. Have you written the letter yet? Se estiver muito rápido, vocês podem pausar o vídeo para conferir melhor as alternativas. E, caso não tenham conseguido fazer, vocês podem fazer essas anotações agora também. Segunda questão. Translate the following sentence. Na segunda questão, vocês deveriam traduzir as frases a seguir. A. Eu já comprei meu ingresso. Em inglês fica I already bought my ticket. B. Você já comprou o seu ingresso? Have you bought your ticket yet? C. Você já teve algum emprego? Have you ever had a job? Percebam que todas essas frases nós também trabalhamos ao longo do texto. Na imagem ao lado, é apenas uma exemplificação do uso da palavra already, ok? Eu ainda acredito. I already believe. Terceira questão. Write correct or incorrect. Na terceira questão, vocês deveriam escrever se está correto ou incorreto. A. The adverb already can be used at the end of the sentence. O advérbio já, recentemente, pode ser usado no final da sentença. Está correto. B. Lately and recently are used at the end of the sentence. Ultimamente e recentemente são usados no final de sentenças. Também está correto. C. Yet, used at the end of negative sentence means ainda. Ainda, usado no final de sentenças negativas, significa ainda. D. Already, it's used when we are talking about something that happened. Já, recentemente, é usado quando nós estamos falando sobre algo que aconteceu. Também está correta. Todas as alternativas da questão 3 estão corretas. Quarta questão. Mark the correct answer. A. Have they bought the food yet? B. I've just watched this film. C. Mika never went to Olinda. D. I haven't visited Moscow so far. Então, vocês acertaram o dever de casa? Ótimo! Depois dessa correção, vamos dar início agora à aula do conteúdo da unidade 4, que fala sobre ciência. Unity 4, Science. Text, Albert Einstein. Einstein was a really great human. His intelligence changed man's perception of the universe forever. He introduced the atomic age with the formula E=mc. He was a man who liked to help the youngest with their geometry homework. Vamos ler agora com mais calma? E vamos também aproveitar a oportunidade para fazer a tradução. Einstein was a really great human. His intelligence changed man's perception of the universe forever. He introduced the atomic age with the formula A=mc. He was a man who liked to help the youngest with their geometry homework.
Einstein foi realmente um grande ser humano. A sua inteligência mudou a percepção do humano sobre o universo para sempre. Ele apresentou a era atômica com a fórmula E é igual a mc ao quadrado. Ele era um homem que gostava de ajudar os mais jovens com os seus deveres de geometria. He loved to sail, to play the violin, and write poems too. Einstein didn't work alone, in fact, others had worked before him, like Copernicus and Kepler. He can't forget Isaac Newton, who formulated the law of universal gravitation. Einstein adorava velejar, tocar violino e escrever poemas também. Einstein não trabalhou sozinho. Na verdade, outros cientistas trabalhavam antes dele, como Copérnico e Kepler. Nós não podemos esquecer Isaac Newton, que formulou a lei da gravidade universal. Algumas palavras que vão ajudar a gente a compreender melhor o texto, apesar de já termos feito a tradução, são age, que significa era, idade, youngster, mais jovens, to sail, velejar, to forget, esquecer, e, por último, law, que significa lei. Indo para a próxima página, 23, vamos agora estudar a gramática, com o conteúdo de past perfect, passado perfeito. Past perfect describes an action that happened in the past. There are some adverbs used in the past perfect. Already, never, seldom, always. Então, o passado perfeito descreve uma ação que aconteceu antes de uma outra que aconteceu também. Ou seja, as duas aconteceram no passado, porém existe uma ordem de sequência entre elas. Alguns advérbios que são usados no passado perfeito são já, nunca, raramente e sempre. Let's see some examples. Vamos ver alguns exemplos. Acompanhem no livro de vocês. Affirmative. I had already turned off the lights when he arrived. Prestem atenção. Então, vamos falar agora sobre essa frase afirmativa, que significa eu já tinha desligado as luzes quando ele chegou. Percebam que uma ação já havia acontecido, que no caso seria eu já tinha desligado as luzes e posteriormente outra ação aconteceu, que foi a chegada de alguém, quando ele chegou. São duas ações que acontecem no passado e para a gente compreender melhor em qual sequência isso aconteceu, quando uma foi primeiro que a outra, a gente vai escrever a frase usando o past perfect. Na forma interrogativa, essa frase ficará assim: Had you already turned off the lights when he arrived? Faltou um ponto de interrogação no slide, mas considerem como se tivesse esse ponto de interrogação aqui. Percebam também que houve a mudança. O had foi para o início da frase e a continuidade foi normal, como no simple past ou qualquer outra sentença. Só houve essa mudança de posição, que é regra geral para questionamentos, para a forma interrogativa. Had you already turned off the lights when he arrived? Você já tinha desligado as luzes quando ele chegou? E a forma negativa, I had not turned off the lights when he arrived. Percebam que o uso da frase negativa foi pela palavra not, had not, que na forma contraída, que na forma diminuída, seria hadn't. Existe uma diferença entre o uso do past perfect e do simple past. Bom, the past perfect is used to sequence events in the past to show which event happened first. Como eu havia dito anteriormente,
O uso do passado perfeito é usado para sequenciar eventos no passado e mostrar qual evento aconteceu primeiro. Vamos ao exemplo. The music had already started when the curtains opened. Vocês se lembram da frase passada? Então, observem que é bem similar a construção dessa frase com o exemplo anterior, principalmente pelo uso had, que faz toda a diferença no past perfect. A construção da frase no past perfect vai se dar com past perfect simple, more past simple, ou seja, são duas frases. Uma vai estar no past perfect e depois a gente vai dar continuidade no presente, perdão, gente, confusãozinha aqui. E a continuidade vai se dar no passado simples. Ou seja, você não vai mudar toda a frase, não vai acrescentar had após ou antes de todo o verbo. Não, vai ser bastante simples. Outro exemplo. The music started and then the curtains opened. Percebam que existem dois verbos no passado, porém a diferença maior está na sequência. Primeiro a música começou e depois as cortinas abriram. O past perfect é usado justamente para essas ocasiões no passado, para mostrar a sequência de acontecimentos, enquanto que no simple past não. We use the simple past to talk about definitive time in the past. Ou seja, nós usamos o passado simples para falar sobre tempos definidos no passado. Apenas uma coisa que aconteceu e pronto, acabou. Não tem sequência de eventos. Caso você queira contar algo no passado que use dois ou mais acontecimentos, aí já será usado o past perfect. Por exemplo, vamos passar agora a frase The music had already started when the curtains opened. Para o simple past, ficaria The music started when the curtains opened. A música começou quando as cortinas abriram. Foi só uma ação. Não houve uma sequência igual ao uso da palavra had no past perfect. Sabendo de tudo isso, vamos agora tentar resolver o dever de casa de vocês. Eu sugiro a vocês que tentem fazer sozinhos o dever de casa. Se necessário, vocês podem procurar ajuda no Google, no dicionário também, e nós faremos a correção na próxima aula. Só que já vai ser um pouquinho diferente. Na aula de hoje, nós fizemos a correção e depois a unidade 4. Na próxima aula vai ser somente a unidade 4, mas também vai ser feita uma correção desse dever de casa, só que de forma separada pelo WhatsApp. Assim, vocês vão poder tirar dúvidas comigo de forma mais individual e específica. Eu vou poder ajudar vocês nos problemas que vocês mais estão tendo, tudo bem? Nas questões que vocês mais estão tendo dificuldade. Então é isso, gente. Eu agradeço a vocês por terem assistido a aula de hoje. Façam o dever de casa e aguardem a correção desse dever de casa, da aula de hoje, no caso, no WhatsApp, tudo bem? Bye bye, guys!